majestoso, um Deus que transforma cada tipo de pessoa, né, que a gente nem imaginaria que poderia um dia estar na presença de Deus. E isso é um motivo de alegria. Nós estamos aqui sendo recebidos por tanto amor, por esse nosso Pai que nos ama tanto. Bem-vindo àqueles que estão aqui pela primeira vez, aqueles que vieram nos visitar. Bem-vindo a todos, né? Todos são bem-vindos. Você que está do lado aí do seu irmão, dá um abraço, dá um sorriso, cumprimenta ele, dá um salve aí, em nome de Jesus. Não o tricolor paulista, lógico, né? Irmãos, a gente tem aquele trabalho no Cancion, né? Todo sábado nós estamos lá e o pastor Gil, sempre num devocional, ele traz uma mensagem para nos incentivar, para chacoalhar a nossa vida, assim, falar um pouquinho do propósito de Deus, né? De nos ter chamado como filhos. E ele fez uma mensagem, assim, que realmente mexeu, creio que com todos, né? Mas eu fiquei pensando, uau, que mensagem é essa que nossa, chacoalhou mesmo, sabe? Começou a falar do inferno. Nossa, como assim, né? E parece que a gente vai vivendo e esquece da onde a gente estava indo. A gente estava caminhando rumo para o inferno, para o tormento eterno, separado de Deus, totalmente, completamente separado de Deus, sem chances de poder desfrutar da presença dele. E Jesus nos chamou, igual aquela pantomima que o pessoal fez, né, no comeback. Jesus fica tentando puxar a gente. E mesmo que a gente lute, a gente não consegue chegar. Mas tem uma hora que ele vem e intervém. Ele se coloca no lugar que nós deveríamos estar. E ele nos dá vida. E eu fiquei pensando, uau, que poder de Deus. Né? A questão de chegar assim, o Gil falou, né? Já pensou, você faz tudo, você serve direitinho, vai em todos os cultos, lê a Bíblia de capa a capa, e aí um dia você se apresenta diante do Senhor e ele fala, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Então eu fiquei pensando, uau, será que a gente pode chegar a esse ponto de um dia, na presença de Deus, ser excluído dessa presença que a gente tanto diz que quer, né? E foi uma mensagem que mexeu muito comigo. E isso tem a ver com a mensagem de hoje, em certo sentido, porque nós estamos estudando a vida de Timóteo. E o tema é procure apresentar-se a Deus aprovado. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Isso significa que, de alguma forma, nós podemos sim ser reprovados. Né? Eu não estou querendo colocar um jugo, colocar um peso, mas eu acho que Paulo ele encontrou uma situação, um irmão, que estava numa situação em que ele precisava do ânimo, ele precisava do encorajamento. E quantos de nós não precisamos do encorajamento nessa caminhada? Né? Quantos de nós temos chamados assim, somos chamados por Deus para fazer grandes coisas, mas em algum momento nós paramos. Em alguns momentos nós retrocedemos. Em alguns momentos nós até estamos só contemplando para ver o que pode acontecer. Mas Deus tem um chamado para cada um, irmãos. E na primeira carta que a gente falou de Timóteo, a gente via que Paulo, ele estava assim, transmitindo uma confiança, uma esperança, falando, Timóteo, fica firme aí, você vai organizar essa igreja, você vai estabelecer presbíteros, vai estabelecer bispos, diáconos, vai ficar tudo na bênção, né? A igreja é o corpo de Cristo, os irmãos maravilhosos, uns amando uns aos outros, o pessoal querendo fazer missões, o pessoal orando firme. Você vai encontrar essa igreja, Timóteo, então vai firme. Mas cuidado, tenha uma vida piedosa. Lembra que a gente falou da vida piedosa? Cultive uma vida piedosa, uma vida que busque a Deus, que quer agradar ao Senhor. E Timóteo foi todo feliz fazer a obra de Deus. Só que aí você vê a segunda carta ao Timóteo. Aí você fala, o que aconteceu com aquele Timóteo, né, que estava de repente indo todo empolgado para a missão que tinha sido confiada a ele? Segundo Timóteo, você encontra, no mínimo, um jovem desesperado. Desesperado com as questões dentro da igreja, com as questões fora da igreja, com as lutas interiores e talvez pensando, será que eu devo continuar? Então, por isso que Paulo fala, procure apresentar-se a Deus aprovado. Essa mensagem ela tem o objetivo de trazer um incentivo, né, e também um encorajamento para cada um aqui. Porque todos que estão aqui, Deus tem um chamado específico. Deus convocou cada um de nós para fazer a obra dele e nós vamos prestar contas a ele. Amém? Então, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar, a gente vai ler o trecho de 2 Timóteo 1, capítulo 1, do 5 ao 14, e nós vamos falar sobre viver a santa vocação. O que é uma santa vocação? É o chamado. É Deus olhando e falando assim, você faz parte da minha seleção, eu estou te escolhendo para fazer parte desse trabalho, para fazer parte dessa obra. Então Ele nos chama, Ele nos vocacionou para isso. Então vamos ler o trecho.
ele começa falando assim para Timóteo: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida, não terminei, volta um pouquinho, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Paulo falou muitas coisas logo no início dessa carta, mas a primeira coisa que nos chama a atenção, ele fala sobre a avó dele, sobre a mãe dele, e destina, de repente, a mensagem para ele. Ele fala assim, eu recordo-me da sua fé não fingida, né, a qual habitou primeiro em sua avó. Não é que a fé é genética, ela vai chegar até você porque o seu avô se converteu, seu pai se converteu. Ele está direcionando: Timóteo, essa fé que você já conhece, que vem lá de tempos antigos, desde a sua avó, essa fé é sincera, guarda essa fé habita em você. Começa daí, a fé. Como está a nossa fé na obra de Deus, nessa santa vocação que o Senhor fez para nós. A questão da fé, aquela fé ativa, operante. E é interessante porque a gente sempre fala, né, filho de pastor não é pastorzinho, se o seu pai, sua mãe crê em Cristo, provavelmente você também precisa fazer essa decisão pessoalmente, né, não é passado, não é hereditário a salvação, o grau de relacionamento que os seus pais, seus avós, enfim, têm com Deus, não corresponde necessariamente ao que você tem. Então isso mostra que nós temos que buscar a presença de Deus, nós precisamos ansiar ter esse relacionamento com Ele. E aqui ele estava falando: Timóteo, lembra disso. A sua avó foi temente a Deus, ela permaneceu firme no caminho. Provavelmente a senhorinha lá já tinha até falecido, né? Não temos dados disso. E a mãe, a sua mãe também viveu nesses caminhos. Não só viveu, na verdade, provavelmente eles estavam, como a igreja ainda estava iniciando, provavelmente os três estavam juntos congregando. E eu fiquei pensando nessa questão da família. Pelo menos a família aqui, a maioria aqui são ligados na família. Eu lembro da Amá, né? Então é a mesma coisa, a Amá viveu essa fé, os pais viveram, vocês estão vivendo essa fé. Cada um aqui porta essa fé, que tem que ser sincera, tem que ser verdadeira. Uma fé não fingida. Nós não podemos falsificar a fé. Nós não podemos herdar a fé. Nós aprendemos. Agora nós precisamos escolher praticar essa fé. Então esse é o primeiro ponto que Paulo começa a falar para Timóteo, para mostrar: você, dentro de você, existe uma fé. Existe algo, existe uma possibilidade de um relacionamento vivo com Cristo. Então, toda a carta é baseada nesse primeiro ponto, essa fé que ele tem que cultivar. E ele fala assim: eu estou te tornando a lembrar, eu me torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Pensa nessa situação, a chama do dom de Deus que está dentro de nós, né? Aqui ele está falando para Timóteo, mas com certeza nós temos o dom de Deus em nós. E ele fala essa questão de manter viva a chama. Ou seja, a chama precisa de uma manutenção, precisa de um cuidado. Ela precisa ser sempre alimentada, essa chama. Senão, provavelmente, ela esfria, ela apaga. Então, como eu falei, é uma mensagem de encorajamento. Então, ele já fala: mantém viva essa chama. É a nossa responsabilidade como cristão manter viva essa chama. Esses dias minha mãe estava fazendo... foi aniversário da Lala recentemente, parabéns para você. Né? Quem não sabia, esses tempos aí foi aniversário da Lala. E a minha mãe estava querendo fazer uma comida especial para ela. Então ela comprou uns camarões lá, mó grandão.
fez um macarrão ali, olha, ia fazer um macarrão que a gente gosta bastante. Só que aí quando a gente foi ver a chama, ela estava acabando. Bem na hora que estava acabando o camarão. Então a gente ia comer um camarão meio cru, meio, né, cozido e tal. E aí a gente começou a ficar desesperado. Aí tentou fazer de todas as formas, tirou os que estavam bons, para os que estavam mais ou menos ficar na parte de baixo da panela, para ele poder ficar da melhor forma para a gente comer tudo junto. Mas quando você vê a chama acabando, deu desespero. Fala, não vai dar para fazer mais comida, né? Então a mesma coisa, essa chama, essa ilustração nos ajuda a ver que a chama, ela precisa manter, ela precisa continuar, ela precisa permanecer. Isso no nosso coração. Aí eu penso, como é que a gente pode manter essa chama viva? Como é que essa chama pode permanecer acesa em nós? Como é que você pode trabalhar isso na sua vida? Você fala, vou orar e ler Bíblia, legal. Mas é muito mais que isso. É uma entrega, né? Você realmente buscar mesmo a face de Deus. E aí, essa próxima mensagem que ele traz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa mensagem, ela uma vez, Deus falou claramente comigo. Eu acho que eu já contei aqui, mas vale a pena contar de novo. Nós estávamos no sertão, uma situação muito difícil. Logo que a gente havia montado o acampamento ali, vamos dizer. A gente estava tendo problemas na equipe. O pastor que estava lá conduzindo todos os trabalhos lá em Água Branca estava com problemas. A esposa dele estava com problemas de saúde, problemas financeiros. Estavam soltos, sem acompanhamento lá no meio do sertão. E aí chega o pastor Gustavo, visitou a gente lá no sertão. Eu olhava e falava, é só Deus mesmo para trazer o cara aqui, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem. Ele estava no momento em mapear o sertão e fazer um trabalho, né, investir em obras missionárias em todo o sertão. E naquela semana ele passou em Água Branca para ver como é que estava o pastor Raoni. E eu lembro direitinho, a gente estava na sala e o pastor Gustavo é um cara muito interessante. Ele olha no teu olho assim e fala o teu nome, né? Tipo, ele tem 10 milhões de alunos. Ele sabia o Rafael, sabia o Alberto, sabia a Luciana, pastor Raoni, pastor Aquila. E aí ele falou, vamos fazer uma oração aqui. E ele trouxe essa mensagem. Ele falou, Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Essa mensagem foi o que a gente precisava ouvir para reacender aquela chama. Porque a gente sabe que a gente tem que fazer muitas coisas. A gente até planeja, não, eu vou começar minha dieta, né, aquela tão prometida dieta, não, eu vou começar um dia, ou então, falando propriamente da obra de Deus, não, um dia eu vou me consagrar para missões, não, eu vou ofertar mais, não, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, mas chega um ponto em que parece que a gente tem esse espírito de covardia. Parece que esse espírito de covardia, ele domina a nossa vida com Deus. E Paulo está falando, não, você não recebeu, Deus não te deu esse espírito de covardia. Ele te deu um espírito de poder, um espírito de amor, amor por Deus, amor pelas pessoas, pela igreja, pela obra de Deus. E também nos deu um espírito de equilíbrio. E aí ele passa a falar, portanto, não se envergonhe de testemunhar o Senhor. Não há motivos para nós nos envergonharmos de testemunhar o Senhor. Nós precisamos ter alegria de testemunhar o Senhor. E é engraçado que Paulo fala assim, também não tenha vergonha de falar de mim, no sentido do que ele estava preso. Então você imagina um jovem que foi dado para ele uma bomba lá para ele cuidar, né? A igreja de Éfeso, as pessoas duvidando dele, duvidando do potencial dele, duvidando de que ele tinha um chamado, pessoas criando várias doutrinas, ensinamentos tortos, assim, nada a ver com a palavra de Deus, e Timóteo tendo que defender aquilo. E aí ele fala assim, não se envergonha de mim, Timóteo, eu sou prisioneiro do Senhor. E ele fala, mas suporte comigo, os sofrimentos pelo Evangelho. Muitos irmãos sofrem pelo Evangelho. Não estou falando que você tem que sofrer, ficar lá se martirizando, não estou pregando, não é isso. Mas, provavelmente, na mensagem do Evangelho, quando você vai sair para pregar o Evangelho, você vai encontrar adversidade. Talvez seja por isso que aquele espírito de covardia toma conta do coração. Mas não foi esse espírito que nós recebemos. E Paulo incentiva, não se envergonhe de testemunhar o Senhor. Não se envergonhe de testemunhar a respeito dos irmãos que estão firmes, que estão lutando, que já venceram, que estão correndo atrás. O Daniel estava falando da leitura que ele está fazendo da biografia do David Brainerd, assim que pronuncia. Ele foi um missionário jovem entre os índios norte-americanos. Ele morreu com 29 anos, 30 anos. Um cara muito novo. Mas ele viveu assim, na intensidade, o chamado dele.
Ele falou, não, eu vou pregar em todas as tribos indígenas. Ele ia montado a cavalo por horas, pregava nas aldeias e tinha um temor muito grande de Deus. Ele não se achava merecedor de portar essa mensagem. E eu fico pensando, quantos de nós poderíamos ter essa atitude? Eu mesmo. Uma atitude um pouquinho mais ousada. Se lançar um pouquinho mais, arriscar um pouco mais. Né? A gente gosta de arriscar em alguns... Por exemplo, vai jogar queimada lá, você quer arriscar. Não, vou queimar o Niel. Você sabe que você vai perder a bola, porque o cara está no meio de campo lá, vai passar para o outro lado. Mas só, não, eu quero pegar ele. Errou. Mas você arriscou. O importante é arriscar. Não no sentido de que você vai perder algo arriscando. Mas você vai tentando, e vai melhorando, e vai aprimorando. É uma coisa que você vai criando, vamos dizer assim, uma habilidade de fazer. Pregar o evangelho, irmãos, tem que ser natural do cristão. E ele está falando isso para o Timóteo. Ele falou, Timóteo, fica tranquilo, cara. Você tem a fé, você tem esse espírito que te dá uma ousadia, e você tem uma mensagem. Então vai. Não fica com medo de falar essas coisas a respeito da salvação. E ele fala assim que suporte comigo os sofrimentos pelo evangelho segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. 2 pontos, salvação e a santa vocação. Parece que o objetivo do ser humano é ser salvo. Acabou, agora eu posso continuar minha vida. Eu posso dar prosseguimento para aquilo que eu prosseguimento para as coisas que eu estou planejando. Eu já estou salvo. Faz um tempo a gente batizou uma vez um rapaz. Eu tinha um interesse muito sincero em se converter e se batizado e continuar na caminhada. Fizemos lá algumas perguntas, né, para testar. E aí de repente passa um tempo, não está mais em nenhum lugar. Talvez não tenha nem mais vida com Deus. Será que é um carimbo lá, né? Tipo, agora você é um cristão. Não é isso, não é assim que funciona. Então, além da salvação, nós temos uma santa vocação. Deus tem um chamado para esse cara. Deus tem um chamado para mim e para você. E ele está falando exatamente isso. Timóteo, você tem uma vocação. Não fica perdendo tempo olhando para as coisas que estão te tirando o foco. Foca naquilo que você foi chamado. O que Deus te chamou para você fazer? Vai lá e faz. Lógico, ele falou assim, Paulo ele não descarta que o cara tem que fazer a carreira solo. Ele não fala, vá fazer a carreira solo. Ele fala, não, sofra comigo os sofrimentos pelo evangelho. Nós temos uma causa, todos nós temos uma causa. Se nós formos sofrer, que seja por essa mesma causa. Nós precisamos desse sentimento, nós precisamos de lembrar que o evangelho, na verdade, ele precisa ser central na nossa vida. A Anacuã começou aqui o louvor, ela foi orar com a gente, e acho que foi nossa, esqueci o nome do cara, de Campinas, Ricardo Agreste. Uma vez eu postei até no Facebook, ele falou uma frase assim, por exemplo, uma ação social, boas obras sem evangelho, ela é ação social. Uma ONG, isso. Um grupo de louvor sem evangelho é uma banda que vai fazer um show. E tinha mais um ponto que eu esqueci, mas a igreja. A igreja sem evangelho ela é um clube. Então veja, a gente só está aqui reunido, a gente só se dispõe a abrir mão da nossa vida por conta do evangelho. Então o evangelho é muito mais do que falar, você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. O evangelho é a nossa vida. O evangelho são as palavras de Deus. O evangelho é aquela mensagem que traz salvação. Então por isso que ele fala, não se envergonhe do evangelho. E abraça essa santa vocação. E ele fala assim, Deus nos salvou e nos chamou para essa vocação, não por nosso mérito. Né? O começo aqui, quando a gente começou o culto, eu fiquei pensando nisso. Não tem nada que a gente possa fazer para alcançar esse mérito, para alcançar esse chamamento. Não tem. Ele mesmo nos chama. Ele olha para nós e fala, eu determino, é minha determinação, é a minha graça. Por isso que você está sendo chamado. É a graça de Deus. Determinação de Deus. Por isso que eu falo, a mensagem do Gil, Senhor Jesus, eu expulsei demônios, eu fui em todos os cultos às 3 horas da tarde, deixei de almoçar com a minha família, eu abri mão de estar na praia, abri mão de lançar um CD solo para gravar com a Pão da Vida, para tocar na Pão da Vida a minha vida inteira. Eu abri mão de estar lá fazendo um trabalho social porque eu acreditava que isso e aquilo vai servir ao Senhor e tal. Faz uma história toda enrolada. E aí Jesus pode falar, não te conheço. Não mandei você fazer essas coisas. Expulsei demônio. Legal, foi no meu nome, mas não foi por você. E aqui ele fala, por conta da determinação e graça do Senhor. E fala que essa graça foi dada em Jesus Cristo, desde tempos eternos. Jesus já tinha planejado nos agraciar com esse chamado. Então, quando a gente fala essa mensagem, ela é forte,
Porque ele está falando para um cara que está lá perdidão, assim, ele fala, meu, eu tenho um chamado, eu estou no meio da igreja, eu estou lidando com situações que eu não sei lidar. Na verdade, eu estou desgastado, eu cansei. E ele fala, meu, essa graça está reservada para você desde a eternidade. E agora ela foi revelada em Cristo Jesus. Bom, aí tem a obra de Jesus, né, que ele fala, tornou inoperante a morte, trouxe luz à vida e imortalidade por meio do Evangelho. Uma vez, minha avó, ela sempre teve medo de morrer, e eu lembro que eu li uma passagem em Hebreus, e essa mensagem é muito semelhante. Ele tornou inoperante a morte. Eu não sei aqui quantos têm medo de morrer. Tem gente que tem muito medo de morrer. Pode até ser um cristão, mas tem medo de morrer. Só que a morte é inútil, ela não pode nos segurar. Pensa nisso. Se nós estamos em Cristo, a morte não tem poder sobre nós. E aí tem uma frase, né, do Hudson Taylor, se não me engano, que ele falou, nós somos imortais até que nós cumpramos o nosso chamado. Olha que louco. Você não vai morrer enquanto você não cumprir seu chamado. Só que você pode ficar bem velho, enrugado, enquanto você não fala, não, eu vou abraçar esse chamado, você vai ficar aqui na terra sofrendo. Então parte logo para esse chamado. Abraça o chamado que Deus te deu. Viva, né, esse evangelho. Isso é uma mensagem forte para mim também, porque não é só porque o cara se tornou ministro que agora está tudo tranquilo, tudo fácil. Não, tem os desafios, tem muita luta. E a mensagem de Timóteo serve para todos nós, não só para quem é ministro, não só para quem é pastor, nem para quem só é jovem. Todos passam essa luta que Timóteo estava passando. E aí ele fala que essa causa, ele sofre também por essa causa e não se envergonha, porque sei em quem tenho crido. Se nós cremos em Jesus, não temos medo de ser envergonhados, não temos medo de sofrer, não temos medo de conduzir a nossa vida conforme o Evangelho, porque nós sabemos em quem nós temos crido, amém? E depois ele fala daquele bom depósito. O que é o bom depósito? Depósito, né? O depósito, você vai fazer um depósito no banco, né? O valor, é um lugar que você vai guardar as coisas de valor, é onde você vai deixar ali depositado o que você tem de melhor. E aqui, na verdade, representa a vida de Paulo, representa a vida de Timóteo, representa a nossa vida. Esse é o bom depósito, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Ele fala, guarda o meu bom depósito, o meu depósito até aquele dia, né? O Senhor Jesus, ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, aquilo que eu estou guardando, aquilo que eu estou reservando como esperança em Cristo, vai estar lá guardado. Muitas pessoas falam, eu oro e não vejo a resposta de Deus. Às vezes nem vale mais a pena orar, meio assim, né? Só que naquele dia, quando Jesus voltar, nós vamos ver que tudo aquilo estava ali diante dele. E com certeza ele estava operando em favor de todas as orações que nós fizemos. Isso é fé. Amém? Então ele fala, quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então o Espírito Santo também está atuando na nossa vida, irmãos, para a gente poder seguir e fazer aquilo que é de acordo com o nosso chamado. Aí eu pergunto, mas qual que é o seu chamado? Isso é uma coisa que você tem que responder, você tem que pensar, você tem que buscar. Eu falei que todos nós temos um chamado. E nós vimos que Deus nos chamou desde a eternidade para isso. Agora resta a cada um saber qual é o seu chamado, qual é o seu ministério. E se você sabe, você tem exercido esse chamado? Você tem exercido essa vocação? Isso é uma resposta que cada cristão vai ter que prestar conta diante de Deus. Não no sentido de ser uma cobrança, nossa, você está perdido, cara, vai lá logo fazer o que você tem que fazer. Não. Mas existe um potencial em você. Existe algo que só você tem em favor do reino, em favor da igreja, em favor do evangelho. Use bem isso enquanto você está vivo. Eu preciso usar bem as coisas que Deus me deu. Muitas vezes a gente se prostra e fica numa situação ali parado, e às vezes, muitas vezes, como é que fala? A gente vai na inércia, deixa as coisas acontecer. Mas vamos lutar pelo evangelho. Vamos lutar por essa chamada que Deus nos deu. Vamos continuar firmes. Eu acho que é esse tom que Paulo queria trazer para Timóteo. E vocês sabem, Timóteo era um discípulo que Paulo amava muito. 2 Timóteo 2, de 1 a 3, o próximo trecho aí, capítulo 2, de 1 a 3, na verdade acho que não é esse não, está aqui, acho só no meu esboço. Ele fala o seguinte, 2 Timóteo 2, de 1 a 3, portanto, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que estejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. Vê que toda hora Paulo está enfatizando o sofrimento. E nós falamos que uma vida piedosa, com certeza,
ela vai, muitas vezes, colher o fruto do sofrimento. Ele fala assim, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Diante de tudo isso, nossa Deus, eu não sei o meu chamado. Eu não sei como eu posso funcionar bem no teu reino. Eu não sei para que eu nasci. Calma. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Ah, eu sei o que é, mas eu não sei como fazer. Ah, eu sei como é, mas parece que tem um impedimento para eu realizar esse chamado. Fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Esse trecho também Deus falou comigo muitas vezes. Na verdade, uma vez específica, eu estava muito mal. Eu estava assim, desolado. Parecia que não tinha mais solução a minha situação. E aí eu pensei em duas pessoas. Eu falei, acho que eu vou ligar para o pastor, né? Falar para eles meus problemas, pedir oração. E aí eu também pensei no Davi. Falei, não, eu vou lá na casa do Davi. Ele morava ali perto do parque, né? Eu falei, pego o carro, vou lá, colo lá e eu converso com o Davi. Eu fiquei pensando um tempo. Eu lembro direitinho, eu estava na rua do lado de casa. Eu tava assim, parecia que tinha acabado ali minha vida. Foi muito estranho aquele sentimento. Aí eu sentei fala meio fio, não sei. Meio fio? Na sarjeta ali. Aí começou a tocar rock set lá e tal. Aí a luz abaixou um pouquinho assim. Aí eu curvei minha cabeça e falei, nossa Deus, e agora? Eu falei exatamente isso, Deus, e agora? Eu vi esse trecho. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. É só em Jesus que nós podemos buscar força. Às vezes a gente pode contar com o irmão, a gente pode contar com o líder, a gente pode contar com o pastor para desabafar, para pedir oração, sim, não estou negando isso. Mas a graça parte de Deus. A graça está em Cristo. E nós precisamos nos fortificar nessa graça. O nosso chamado, a nossa caminhada, ela é totalmente, ela tem que estar sob essa graça de Cristo. Senão a gente não consegue terminar. A gente não consegue fazer, a gente não consegue cumprir, no sentido de obedecer à vontade de Deus. Então ele fala, fortifique-se nessa graça que é em Cristo Jesus. E depois ele fala uma questão interessante, que tem a ver com o discipulado, né? As coisas que você me ouviu dizer, aquilo que eu te ensinei, que você procure homens que sejam fiéis, para que você ensine para esses homens e eles possam ensinar outros. Então Paulo falou, cara, tem uma multidão. Nessa multidão você vai identificar alguns que estão ali sedentos, que estão ali, eu quero pagar o preço, que estão com aquele gás. Pega esses caras, ensina eles e fala para eles ensinarem a outros. É assim que o evangelho se espalha, é assim que a igreja fica forte, é assim que o ministério acontece. Tem trabalho? Tem, mas a palavra é fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. E aí fala, suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. Aí para falar do chamado, Paulo ele vai fazer 3 ilustrações nesse ponto, né? Nós estamos aí caminhando no capítulo 2, ele fala sobre a ilustração do soldado, não sei se vocês lembram, mas tem a ilustração do atleta e também a do agricultor. O tio William acho que já pregou isso aqui na Pão. E a ideia que ele está trazendo é assim, o soldado ele não vai se misturar, não vai se atrapalhar, vamos dizer assim, com as questões civis, porque ele quer agradar aquele que ele chamou, que alistou. Então o soldado ele tem um foco, ele tem uma prioridade. Ele não vai abrir mão desse chamado dele para se embaraçar, para se envolver com assuntos da vida civil. Não, ele tem um foco. A questão do atleta, ele precisa cumprir o regulamento para poder participar dos jogos. E o agricultor, ele fala que o agricultor ele tem o direito de participar dos primeiros frutos da sua colheita. Eu falo, o que isso aqui tem a ver com um cristão? Um soldado, um atleta, um agricultor? Ele está falando do chamado de Deus. Nós que fomos chamados, nós não podemos nos atrapalhar com as coisas dessa vida. Nós temos que ter um foco. Olhar, não, Deus, o Senhor quer que eu vá para lá, o Senhor quer que eu faça isso? Eu vou com determinação. Essa é a minha prioridade. É isso que um soldado faz. Agora você vai lá para o Haiti, servir na missão de paz pelo Exército Brasileiro. Não vou, acho que eu vou tem Haiti, né? Eu vou para o país vizinho ali que é mais bonito. Acho que eu vou passar um tempinho nos Estados Unidos, tal, já que a gente está indo lá para cima, vou ficar um tempinho lá. Não, ele tem que ir. E ele tem um foco, ele quer agradar aquele que o alistou e cumpre isso. O atleta, ele tem um regulamento para participar. Tem os campeonatos da igreja chinesa. A gente põe lá todos os molecão para jogar com os velhão, a gente ganha, aí é fácil, né? Quero ver ganhar velho com velho. Mas se a gente não obedece ali o regulamento, a gente está desclassificado. E ele fala, no chamado, na corrida da vida, nós temos que cumprir o regulamento. Existem regras, existem princípios que não podem ser ultrapassados. Só assim nós podemos competir.
E ele fala assim sobre o benefício, né? Graças a Deus, né? Tem foco, meta, tal, agora tem o benefício. Ele fala que aquele que está plantando, que está semeando, ele tem direito de desfrutar dos primeiros frutos. Então o chamado também é isso. Tem várias senhorinhas que a gente conheceu aí no caminho, desde que a gente se converteu. Muitas delas, você vê que a vida é sofrida, é difícil, mas sempre elas testemunham. Quando elas conseguem pregar o evangelho, as pessoas se convertem. Quando alguém vem e pede uma oração e Deus opera através da vida delas, aquilo traz satisfação. Esse é o fruto que nós colhemos por obedecer o chamado. O fruto que nós colhemos por obedecer essa vocação. O próximo trecho que está aí é 2, do 8 ao 13, é isso? Nesse trecho, eu aqui não vou ler tudo que está no boletim, mas a gente sempre coloca no boletim para quem quiser fazer um estudo mais aprofundado em cima dos versículos. Mas esse próximo trecho, que é de 2 Timóteo, do 2, do 8 ao 13, ele vai falar para o Paulo, Paulo fala para Timóteo a importância de que a palavra, ela não está presa. Assim como ele fala, Timóteo, não se envergonhe que eu estou preso. Eu estou preso por causa da palavra, por causa do meu chamado. E eu sei por que eu estou aqui. Mas a palavra ela não está presa. A palavra continua sendo pregada. Isso ele está falando por quê? Para que Timóteo tivesse ânimo. Falando, não pensa que acabou porque eu estou aqui preso. Porque Paulo sempre ensinava a Timóteo. É como se ele tivesse tirado a muleta, agora ele tem que andar sozinho. Eu não sei se você tem uma muleta na sua caminhada. De repente alguém que fala, nossa, esse cara aí para mim é o top, né? Eu colava nele, recebia todas as revelações de Deus, ele me ensinava a palavra. Muitas vezes essa muleta vai ser tirada. Por quê? Porque o centro da nossa vida é o Evangelho, é a caminhada com Deus. E cada um tem que trilhar esse caminho. E ele está falando, Timóteo, agora não fica preocupado que eu estou aqui preso, porque a palavra continua sendo pregada. As coisas estão acontecendo. E ele fala, eu tudo suporto por causa dos eleitos. Então, irmão, se você está sofrendo algo, pensa nessa questão dos eleitos. De repente você fala, não, eu não queria estar aqui, mano, eu queria estar em outro lugar. Mas se Deus te colocou aqui, que seja por um breve tempo, percebe o que a sua vida faz ao seu redor. Isso é importante. Não estou dizendo que você tem dentro de você uma fonte aí, nossa, fonte de vida eterna, não. Mas você é importante para edificar o corpo. Você faz parte, você tem um chamado. E aí ele está falando, tudo suporto por causa dos eleitos. Essa mensagem, obrigado. Essa mensagem é importante. E nesse trecho ele vai falar duas coisas, sobre o compromisso com Deus e o compromisso com a palavra. O compromisso com Deus diz respeito a nós respondermos essa vocação. Fala, sim, Deus, eu quero seguir. E o da palavra é de pregar a palavra, viver conforme a palavra. Então aí entra o trecho principal de 2 Timóteo, né? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Esse é o trecho que lembra Timóteo. Timóteo, fica firme e procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Talvez mais para frente a gente fale um pouco sobre a palavra, né? O ponto 2, ele vai falar sobre ser fiel e sobre, ele fala assim, seja fiel e aprovado. Entra exatamente nisso. É como se Timóteo falasse assim, tá, eu entendi, eu tenho um chamado. E agora, o que eu devo fazer para continuar, para poder abraçar esse chamado? E aí a resposta é, seja fiel, seja aprovado. Busque se santificar, busque se separar, busque viver realmente de acordo com Deus. E isso significa tanto no relacionamento com Deus, quanto no relacionamento com as pessoas. Nós vamos ler um trecho aqui, ó, 2 Timóteo 2, do 19 ao 22. Ele fala assim, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. O Senhor conhece quem lhes pertence, e afaste da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Eu falei que é viver esse chamado. Se você quer viver seu chamado, tem essas duas questões, o compromisso com Deus, mas também tem o nosso envolvimento com as pessoas. E primeiro ponto, né, afaste da iniquidade aquele que confessa o nome do Senhor. Se afastar da iniquidade. O que é iniquidade? O pecado.
manter o coração puro, o coração limpo, né? Buscar ter uma vida realmente santa, que agrada o Senhor. E segundo, ele fala, se alguém se purificar dessas coisas, aí sim será um vaso para honra e santificado, será útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. E aqui um aviso muito importante: fuja do quê? Dos desejos malignos da juventude. Mano, se essa palavra não está falando, tem algo errado. Porque o nosso coração, ele sempre está cheio de desejos. E ele está falando, Timóteo, não perde o foco. Sabe, se purifique, seja um vaso útil na mão de Deus. Não deixe que as coisas secundárias, que as coisas que estão fora, que estão na periferia, entrem no teu coração. E ele fala, busque, né, a justiça, a fé, o amor, a paz, juntamente com as pessoas que também fazem isso, né, que têm um coração puro, que invocam o Senhor. E ele fala, fuja dos desejos malignos da juventude. Eu sou jovem também ainda, né, então a gente consegue se relacionar com esse trecho. O nosso coração é enganoso, né, irmãos? A gente tem tantas coisas que nos atraem, tantas coisas que nos seduzem. E a gente sabe muitas vezes que talvez não tenha mal nisso. Mas aqui ele fala sobre as companhias, né, que a gente pode escolher andar ou não. Não estou falando para nós termos aquela questão exclusiva, separado, mas é como se fosse aquele negócio, né? Diga-me com quem você anda que eu direi quem você é. Ele está falando, não fica caindo nesse negócio de ir atrás dos outros, de fazer aquilo que os outros querem que você faça para provar algo. Você tem um chamado, você tem uma responsabilidade, você tem um Deus que te ama. E aí ele fala, Timóteo, guarda o seu coração dessas coisas. Mantenha o seu coração puro. Fuja desses desejos malignos da juventude. Timóteo, você é jovem ainda, cara, mas um dia você vai ser velho. E um dia você vai estar lá na frente e vai ver tudo isso que você trilhou. Valeu a pena trilhar esse caminho? Valeu a pena você passar por tudo isso? É a pergunta que nós temos que fazer. Hoje talvez você tenha 18, 17, tenha 22, alguns aqui 30, alguns chegando nos 40. Mas ainda está dentro da faixa do Timóteo. Essa mensagem é para nós. Fuja desse desejo maligno da juventude. E o que a gente tem que seguir? Se a gente tem que fugir de uma coisa, ele também dá um objetivo. Siga, né, a justiça, a fé, o amor e a paz. Aí eu vejo qual que é a nossa prioridade. A gente quer buscar as coisas que são latentes no nosso coração, uma busca por fama, por reconhecimento, por satisfazer prazeres. Tem muito jovem, cara, que fica pulando de galho em galho, não consegue ficar num relacionamento. Por quê? Está sempre na busca de uma sensação nova. Está sempre querendo experimentar algo diferente. E o coração não é saciado. Aí a partir daí já não adianta falar de chamado. Já não adianta falar de um Deus que ama, de um Deus que restaurou. Por quê? Porque o coração está conduzido por essas coisas. Isso é falar sobre santidade. Então você tem um chamado, amém, glória a Deus. Mas como eu respondo a esse chamado? Aí ele fala de santificação. Não tem outra maneira. Todos querem servir a Deus, todos querem seguir a Deus. Mas esse chamado, ele fala, então você quer seguir esse chamado? Santifique-se. Busque a Deus com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Companhia. Paulo também vai falar isso, né? Não é só aquele ditado popular que eu citei. Paulo fala, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, com quem nós estamos andando, irmãos, é muito importante. Eu lembro que na faculdade tive uma fase assim que eu achava assim, não, eu tenho imunidade, né? Não tem problema eu sair com meus amigos. E realmente, até hoje eu acredito nisso. Mas eu conheço o meu coração. Eu sabia os meus limites. E quando você se põe nessa aventura, vamos dizer assim, conheça os seus limites. Não vai além do que você consegue. Não queira dar um passo maior do que a perna. Né? Deus, esse lugar que eu estou indo tem a ver com o Senhor? Lá eu vou poder testemunhar, eu vou poder cumprir meu chamado? Isso que mostra se nós queremos ou não cumprir o chamado. Não é só falar, eu tenho um chamado, amém, um dia eu vou cumprir. Ô Timóteo, é agora, cara. Se santifica, se purifica. Anda com pessoas que estejam a fim de buscar a fé, que estejam a fim de buscar a pureza, a fim de buscar o amor, buscar a paz. Então, é um alerta, irmãos. E ele fala, de repente, ele fala para Timóteo sobre o perfil que há no final dos tempos, sobre as pessoas. Eu não vou ler todo o trecho, mas ele fala assim, os homens serão egoístas, serão avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio. Serão inimigos do bem, cruéis, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus.
e tendo aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se também deste. Assim, se você está nessa fase aí esperando uma pessoa, né, de Deus, ora para que não venha nenhum desses aqui, né? Porque ele está falando, nos últimos tempos as pessoas serão assim. Galera egoísta, só querendo ter prazer, só querendo curtir a vida, são soberbos, orgulhosos, arrogantes. Ele está falando, esse é o tipo de gente que você está encontrando, Timóteo. Você tem um chamado, glória a Deus, mas é esse tipo de gente que você vai lidar. É desse tipo de pessoas que você também precisa se afastar. Veja, não há contradição. Você precisa pegar o evangelho, levar boas notícias. E ao mesmo tempo ele fala, se afaste desse tipo de comportamento. Eu creio que a mensagem é, fique atento para que você não adote essa postura. Fique atento para que você cumpra o seu chamado, mas não se misture com esse tipo de pessoa. Com certeza elas são o foco da nossa mensagem, da nossa pregação. Mas nós não podemos nos conformar com esse padrão. Eu não sei se a mensagem fala com você, mas quando eu começo a ler essa lista, eu falo, de repente eu acho que eu estou em alguma categoria aqui. Talvez, sei lá, eu sou um cara soberbo, talvez eu esteja num momento da minha vida que eu estou mais preocupado com meus prazeres do que em agradar a Deus. Eu não sei se você faz essa relação, mas a mensagem ela é muito clara, ela está confrontando. E fala, alguns têm até aparência de piedade. Nossa, mano, o cara ora mó bonito, o cara toca no louvor, o cara toca teclado. Mas a aparência de piedade, ela pode enganar. E eu falo, meu Deus, já pensou? É exatamente isso que Jesus estava falando lá naquele dia, os caras vão vir falando um monte de coisa. E eu falo, não te conheço. Não adianta você falar só o que você fez. Você obedeceu o chamado, você amou as pessoas, você amou a Deus, você abriu mão, você realmente buscou justiça, fé, amor, paz. Você realmente invocou o Senhor. É isso que vai ser perguntado naquele dia. E é isso que Paulo está falando, Timóteo. Olha mais além, não fica olhando só nisso que você está vendo agora, essas pessoas que estão sendo uma pedra no seu sapato. Busque companheiro de verdade. Busque pessoas que estejam interessadas em ter o coração puro e que também invocam o Senhor. Eu posso dizer assim, eu ponho a minha mão no fogo. Se tivesse um foguinho aqui, a chama, né? Se alguém manteve viva a chama, eu poria a minha mão ali e falasse, eu só permaneci na pão e provavelmente no Evangelho, porque eu vi pessoas que estavam a fim de seguir esse caminho. Pessoas que realmente estavam ali com o coração puro invocando ao Senhor. Pessoas que estavam buscando justiça, estavam buscando a fé, o amor e a paz. Porque se eu chegasse no ambiente e encontrasse pessoas egoístas, avarentas, presunçosas, toda aquela lista que Timóteo citou, é impossível você ficar num lugar desse. Você está querendo buscar Deus, se encontra isso, fala, não, isso aqui não é igreja, cara. Isso aqui não tem nada a ver com o reino. Isso não é evangelho. Um cara de fora percebe o que é evangelho e o que não é. Ele é impactado pela nossa vida, ele é impactado pela nossa mensagem. E é esse o chamado. Não ignore o chamado que Deus te deu. E ande com as pessoas certas, né, para que você não se corrompa. Outra parte, eu vou abreviar também, 2 Timóteo 3, do 10 ao 17, ele está falando da perseverança que ele teve em pregar a mensagem, das perseguições que ele teve, mas ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Teve uma época na PAM que a gente falava assim, se eu não estou sendo perseguido é porque eu não estou vivendo o evangelho, não estou pregando o evangelho. Em partes, é verdade. Porque ele fala, se você realmente deseja viver piedosamente, em algum momento você vai ser perseguido. Se você quer ter uma vida que agrada a Cristo, provavelmente você vai desagradar o mundo. É impossível você conciliar essas duas coisas. Agradar o mundo e agradar a Deus. É impossível. Então por isso que ele fala, um posicionamento. Seja fiel, seja aprovado. Busque ser aprovado. Esforça-te por ser aprovado por Deus. Porque não tem como servir a dois senhores. Lógico, nesse trecho ele compara com as riquezas. Mas aqui ele está falando muito claro. Se você quer viver piedosamente em Cristo, você vai ser perseguido. Mas essas pessoas que nos perseguem, essas pessoas que têm esse perfil que a gente traçou aqui, o Paulo fala, eles vão de mal a pior. Eles estão enganando e estão sendo enganados. Então, nós temos uma direção. Não podemos cair nesse erro. E depois ele fala sobre as sagradas letras. Fala que a palavra de Deus, ela é capaz de tornar você sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E toda a escritura, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.
essa questão da boa obra não é uma ação social. Nossa, agora eu estou lendo a Bíblia, agora eu vou sair distribuindo pão, sopão. Não. Boa obra é aquilo que Deus separou para nós fazermos como eleitos, como igreja. Ele falou de justiça, falou de fé, falou de amor, falou de paz. Sim, fala de amar o irmão, fala de servir o próximo. Mas é a palavra, irmãos. Mais uma vez a gente vai enfatizar a palavra. Ele fala que a própria palavra ela é útil para ensino, para repreensão e para correção e para instrução na justiça. E aí eu pergunto, se o povo de Deus não lê a palavra, quem é que vai ensinar a palavra? Isaías falou, quem é que deu crédito para a nossa mensagem? Quem é que acreditou naquilo que nós pregamos? Quem é que ouviu e aplicou essa verdade? Porque o ser humano tem aquele perfil que Paulo estava falando. Nos últimos tempos vão ser essas pessoas. Não querem aprender, não querem parar para ouvir Deus. Então a palavra, irmãos, é importante para a gente. Ela traz instrução. É ela que vai corrigir. Não precisa vir um cara assim, ó, você está errado, cara. Você está usando a roupa assim, o brinco assim, cabelo assim. Você lê a palavra e aquilo constrange a sua vida, aquilo te direciona, aquilo te põe num rumo certo. Então tenha tempo com as Escrituras. A gente precisa voltar a ter esse valor para a palavra de Deus. É ela que vai nos instruir no que nós devemos fazer ou não. Talvez você esteja vivendo um pecado oculto. Ninguém aqui vai descobrir. Ninguém. Nem líder, nem ministro, nem, sei lá, Naquan, pastor, líder de célula, irmãos em Cristo, pessoas que estão caminhando com você desde que você nasceu. Mas Deus sabe o que é. E quando você começar a ler a palavra, ela vai te apontar. E você vai ser constrangido. O Espírito Santo vai mostrar. Ele vai falar, tem graça para você. Mas se arrependa. Todos os avivamentos que aconteceram até hoje, foi com base em arrependimento, confissão de pecados, oração, leitura da palavra. Então se a gente quer viver algo novo em Deus, não tem outro caminho. Nós precisamos voltar para esse caminho. É igual aquele ministério, né? Veredas antigas. Achando os caminhos antigos. Não tem outro caminho, não dá para reinventar o caminho. Temos que até tentar botar umas fumacinhas, né, no louvor, as luzinhas e tal, mas isso não funciona. É coração. Um coração transformado. Né? Essa questão da mensagem, de pregar a palavra, ela é fundamental para a gente obedecer o chamado. O chamado ele vai estar totalmente associado com aquilo que a palavra nos direciona. E aí você vê a pregação, a mensagem passada no culto unificado, eu falei muito desse ponto sobre a palavra de Deus. Se a gente não cultivar a leitura da palavra, é impossível a gente caminhar para o mesmo rumo. É impossível nós nos ajustarmos como seres humanos. Cada um pensa uma coisa, cada um quer uma coisa, cada um tem os seus desejos, cada um tem o seu coração inclinado para uma coisa. Mas a palavra de Deus, ela aponta para o mesmo caminho. E aí eu creio que se todos tiverem um tempo de meditar na mensagem, na palavra, aquilo que Deus está falando conosco, a gente vai mudar muitas coisas. Uma vez um pregador falou para mim assim, você quer mudar a igreja? Muda você primeiro. Né? Se você quer mudar uma coisa, comece de você. Quando a gente muda, primeiro, a nossa percepção das coisas vão mudar. As nossas prioridades vão mudar. E aí, de repente, parece que do nada as coisas mudaram. Mas quem mudou, na verdade, foi a gente. Talvez a gente seja a maior pedra no sapato de Deus. Mas Ele se agrada de nos instruir. Eu estava numa célula e compartilhei sobre um avivamento que o Russell Shedd registrou num livro. Eu não vou lembrar o nome do colégio lá dos Estados Unidos, mas teve uma vez em 1950 e acho que em 1995 aconteceu de novo. E eu até falei na célula, lembrei daquela cena do Desafiando Gigantes, que o velhinho ia orando nos armários e tal. Eu sei que todo mundo assistiu esse filme, né? Não é spoiler dessa vez. tem até o Yama no filme. E aí acontece um momento ali do filme, é verdade, pode ver. Tem um momento do filme que o pessoal está reunido no campus e os estudantes chorando. E muitos querendo confessar pecado, muitos aceitando a Cristo. Aí você fala, isso é coisa de filme, né? Mó Hollywood, o cara vai só nos armarinhos lá orando e acontece essa obra milagrosa, né? Mas o Shedd registrou e falou que aconteceu isso de verdade. Teve um avivamento em que por mais de 8 horas os alunos esperavam em fila para poder confessar publicamente pecado. Meu, espontâneo, cara, né? O cara, e aí, irmão, você aí que está vivendo nas drogas, você que está indo na balada, você que está fumando isso, você que está cheirando aquilo. Não, o cara espontaneamente falou, eu quero confessar, porque eu fui constrangido pelo amor de Deus. A presença de Deus era tão forte, tinha um jornalista que ele falava assim, isso aí é, como é que fala, é sensacionalismo, né? Só que ele chegou lá, ele ficou impactado pela presença de Deus. E ficou sei lá quantas horas ali para
na presença de Deus, confessando o pecado, chorando pelos seus pecados, se arrependendo e buscando a presença de Deus. Eu ainda quero ver esse tipo de coisa. A gente uma vez no Promifé vislumbrou algo semelhante, né? A gente foi convocado para ter um tempo de oração, e em alguns momentos a gente separou em pequenos grupos para abrir a vida um para o outro e orar uns pelos outros. Isso é uma coisa bíblica, confessar os pecados uns aos outros para que sejam curados. E a gente vai andando cheio de ferida no coração. Por quê? Porque não há confissão. A gente guarda tudo para a gente. E aí vive naquela aparência de piedade. Então a palavra de Deus está nos confrontando direto, irmãos. Então nós precisamos ter esse tempo com a palavra. Se a gente quer viver esse tipo de coisa, se a gente quer viver a sinceridade do chamado. Eu fiquei pensando, Deus, o Timóteo, ele estava passando muitos problemas. O Paulo podia falar, vai melhorar. É o tempo, deixa passar o tempo, que um dia isso vai curar. Não, não vai, meu. Ele falou, bicho, você quer viver para Cristo? Você vai ser perseguido. Sofra comigo. Passa esse desafio. Sofra pelos eleitos. Responda sim a esse chamado. Pregue a palavra. Ele vai falar isso no próximo trecho. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. O difícil é ter a paciência, né? O resto a gente tem. Mas ele está falando para o Paulo, vai vir tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte o sofrimento. De novo, ele vai falar de sofrimento. Só pelo amor de Deus, esse é o chamado que eu tenho, né? Sim, esse é parte do chamado que você tem. Sofrer pelo Evangelho, sofrer por Cristo. Ele fala, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Você fala, não, mas eu não sou evangelista, eu sou profeta, eu sou mestre. Né? Essa questão do chamado de evangelista, eu li um texto, até compartilhei num dos grupos, talvez no grupo da liderança, e falava que evangelista não é aquele cara que sai pregando de Jesus. Jesus te ama, Jesus te ama. Não, evangelista é aquele cara que olha as pessoas e quer fazer aquela pessoa se ajustar ao evangelho. Então ele olha para Laura e fala, eu sou um evangelista, caminha comigo aqui, a sua vida precisa ajustar aqui, aqui, aqui. Agora você está andando de acordo com o evangelho. Vai no outro ali. Você não conhece Jesus? Senta aqui. Jesus é assim, assim, assim. Ande de acordo com o evangelho. Isso é um evangelista. Em certo grau, creio que todos têm esse chamado. Alguns têm mais facilidade, alguns talvez tenham até uma coisa especial de Deus para poder alcançar os corações de uma forma mais fácil. Mas evangelista é isso. E ele falou, Timóteo, topa sofrer por esse chamado. Você vai colher frutos. Mas não deixe de ensinar a palavra, não deixe de exortar, não deixe de confrontar. Porque Paulo está falando da igreja de Deus, está falando da noiva de Cristo. Não é qualquer coisa. E isso é para nós hoje, irmãos. Essa realidade, ela se aplica em nossa vida. E você viu aqui o que acontece? As pessoas não suportarão a sã doutrina. Você começa a falar de santidade, você começa a falar de piedade, você fala de fé, você fala da vida eterna, você fala de inferno, as caras já começam a coçar a orelha. Não, estou tendo alguns trechos, algumas versões vão falar comichão, né? Tipo, vai ficar coçando a orelha, falando, não quero que isso entre na minha cabeça. Tem muitas pessoas que são assim. Se você está se lançando a pregar o evangelho, você vai conhecer muitas pessoas assim. Fala, isso aí é coisa de crente, isso aí não presta, isso aí é coisa do... Eu sou ateu, graças a Deus. Mas assim vai. Mas ele está falando, a Escritura, ela é inspirada, e ela é apta para ensinar, para corrigir. A Escritura é poderosa, irmãos. Aí no final desse trecho, quando ele fala para ele cumprir fielmente o ministério dele, ele faz uma despedida. Eu acho que nessa hora, Timóteo estava lendo assim, começou a nascer aquela esperança, ele começou a ser encorajado para viver esse chamado, e aí Paulo fala o seguinte, ele fala, já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aí Timóteo fala, meu Deus do céu, agora que eu estava pegando fogo, ele fala que vai morrer. Ele fala que ele vai abandonar essa terra, que ele vai partir para um lugar melhor e tal. Mas o fim é esse, irmãos. A gente tem um tempo muito curto um com o outro. Eu gosto de enfatizar isso nas mensagens. Por quê? Porque a gente acha que a gente vai viver eternamente juntos, né? We are one family e tal, fica cantando lá. Vamos juntos, tal. Daqui a pouco, Deus pega um e muda para outro lugar, o cara muda de cidade,
o outro é chamado por Deus, o outro abandona a fé. A realidade é essa. Então, Paulo, com todo o cuidado que ele tinha, todo o amor que ele tinha para Timóteo, ele falou: Timóteo, eu vou te mostrar o caminho verdadeiro. Não é fácil, mas você tem um chamado. Cumpre fielmente esse chamado. Né? Ele fala assim: Timóteo, procura apresentar-se a Deus aprovado. Não deixe as coisas te atrapalharem. Você tem um foco, você tem um regulamento, você tem uma regra para seguir, para cumprir esse chamado. Né? Ele fala: busque o Senhor. Encontre pessoas que te ajudam a buscar o Senhor. Não ande com pessoas que vão te afastar do caminho do Senhor. E ele fala: pega essa palavra, se alimenta dela. Ela vai ser o guia para a sua vida. E prega ela em qualquer momento da sua vida. Sai pregando a palavra. Vai semeando. Não importa o coração que essa semente vai cair, mas você está semeando. E isso agrada a Deus. E a despedida de Paulo é muito triste, né? Porque ele está enfatizando o objetivo da carta, mesmo na despedida dele. Ele fala assim: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. E aí a minha última pergunta aqui, na verdade tem umas outras, mas eu quero me ater nessa. Quantos realmente amam a vinda do Senhor? Nosso coração está preparado para esse dia? Não estou querendo imitar o filme lá porque eu não assisti, mas falaram dessa frase num filme. Né? Eu estou preparado, e você? O cara fala ali numa situação. Você acredita? Você acredita. O nome do filme. Se bobear, já assistiram todo aí. Mas a pergunta é essa. O Paulo, ele falou: está reservado para mim uma coroa. Eu vou receber de Cristo. E ela está guardada. Meu bom depósito está reservado para aquele dia. E toda hora ele falando: Timóteo, persevere nesses sofrimentos. Eles vão vir. Não seja tolo. Você não é mais criança. Você é jovem, mas você não é criança. Cresce, amadurece. Permaneça firme. E procure apresentar-te aprovado diante de Deus. Essa mensagem é muito forte para nós, irmãos. Então, primeira coisa, nós temos uma santa vocação. Você e eu, nós temos uma santa vocação. Nós fomos chamados. E para abraçar essa santa vocação, que é o segundo ponto, nós precisamos nos santificar. E para cumprir esse chamado, nós precisamos, como a gente viu aqui, nos apegar à palavra da verdade e estar dispostos a caminhar com Jesus, né? Procurando apresentar-se a Deus aprovado, como é o tema da mensagem. E aí, antes de nós orarmos, eu quero perguntar: você está disposto? Será que nós estamos dispostos a receber e abraçar esse chamado? Termino com essa pergunta para a gente refletir. E queria convidar os irmãos para a gente fazer uma oração nesse momento. Senhor, nessa tarde, nós falamos aqui um pouquinho da vida de Timóteo, na vida de Paulo,